O nosso próximo imóvel é o Garage Apartment. A Garage Apartment, ela é uma unidade independente construída em cima de uma garagem. Então você imagina uma garagem onde cabe ali um ou dois carros. Essa unidade ela foi construída em cima da garagem. E são áreas residenciais onde a prefeitura permite esse tipo de construção. Então ela é uma construção legal. Então só para você entender, ela é construída ela é construída em uma single house. Então imagina um terreno, já falamos sobre a single house, mas ela é um terreno onde você tem uma casa na frente do terreno, aí você tem um quintal atrás, e no final do terreno, após o quintal, você vai ter então essa garagem. E essa garagem ela está localizada na rua de trás, onde é uma rua de serviços, onde ali as pessoas colocam ali os seus latões de lixo para a prefeitura fazer o recolhimento uma vez por semana. Então, essa garagem ela fica localizada na parte nos fundos de trás. São as casas que não possuem garagem na frente da casa. Essa single house, ela tem essa característica de ter uma garagem desatachada que fica nos fundos. Então eles constroem essa garagem eles constroem esse apartamento em cima dessa garagem. A vantagem de uma garagem apartment, a primeira delas é que você vai ter um custo de moradia mais barato. A garagem apartment, se você comparar com qualquer outro tipo de imóvel, né, de imóveis, você vai ali certamente ter um valor de aluguel mais barato, mais econômico. Uma outra coisa importante, uma outra vantagem do Garage Apartment é que esse tipo de residência ela se localiza mais afastado do centro da cidade, localizado normalmente em regiões mais periféricas e regiões estritamente residenciais. Então, normalmente as Garage Apartment elas são muito bem localizadas. Então você vai usufruir de uma comunidade, vai usufruir daquele neighborhood, ou seja, daquela vizinhança. Então isso, para quem não abre mão de morar em uma área residencial, ela pode ser uma excelente opção. A desvantagem que eu quero citar para vocês aqui é a questão do ruído. Então, dependendo da forma como essa garagem apartment ela foi construída, porque, de novo, imagina uma garagem que cabe ali um ou dois carros e a sua unidade vai estar localizada em cima dessa garagem. Então, dependendo da frequência com que as pessoas ali daquela casa, da casa principal, utiliza aquela garagem, de repente sai todos os dias com o carro, ou deixa o carro por um período maior ligado para poder ser aquecido, é muito provável que você, morando em cima, você vai perceber ali algum ruído, vai perceber alguma vibração. Isso pode ser, de certa forma, um incômodo para quem mora numa garagem em apartment. Mas, de novo, gente, depende muito da construção, da qualidade da construção. Um outro ponto é a questão da umidade também e da ventilação. Então, durante a sua pesquisa, caso você se interesse por alugar uma garagem apartment por questões financeiras, porque na verdade, como eu disse, ela é muito indicada para newcomers, para pessoas, para estudantes, famílias muito pequenas, ou normalmente uma pessoa sozinha, mas que não tem muitos recursos financeiros e escolhe uma residência como essa para dar os seus primeiros passos no Canadá. Então é importante que durante a sua pesquisa, no anúncio que você se deparar, se não tiver informações ali referente a um local arejado, ao local com boa iluminação, é muito importante que você questione o proprietário daquele anúncio para você saber se a garagem, se esse apartamento, ele percebe, você consegue perceber muito ruído do carro lá embaixo ligado, se existe uma boa ventilação, se existem janelas apropriadas para que você tenha uma boa incidência solar. Então, todos esses questionamentos você deve fazer ao proprietário, ao dono do anúncio, para que você tenha certeza que aquele local é um local que você vai poder morar com conforto e vai se sentir satisfeito. Bom, o nosso próximo tipo de moradia são as townhouses. Você já ouviu falar em uma townhouse? Eu vou explicar para você o que é uma townhouse. Na verdade, elas são unidades residenciais que elas compartilham parede. Imagina uma série de casas, como se fossem uma fileira, e essas casas elas compartilham ali
a mesma estrutura. O que separa uma casa da outra na verdade, é uma parede interna, mas é uma parede protegida, é uma parede termoacústica, que inclusive não vai permitir a passagem de um ruído de uma residência para outra residência. Falando sobre a estrutura dessa casa, geralmente ela é feita, essa residência ela possui 2 ou até 3 pavimentos, né? Então, e ela tem um acesso direto para a rua, ou muitas vezes ela faz parte de um complexo. Então, a sua entrada, a entrada principal, ela acaba sendo para uma área comum desse condomínio. Bom, o design, ela é projetada para ser uma casa aproveitando o máximo a sua verticalidade. Então você imagina um terreno estreito, onde o construtor ele levantou essa estrutura, essa residência, aproveitando o máximo a sua verticalidade, já que ele não tem muito espaço para a construção de uma casa mais aberta. Então, ele constrói ela aproveitando mais a sua verticalidade. E por essa razão, as townhouses ela possui maiores lances de escada. Então, você muitas vezes já tem a sua garagem atachada, então você entra pela parte dos fundos, você entra na sua garagem, aí você tem uma porta que dá acesso ao térreo, onde ali geralmente você tem ali um escritório, você tem ali um hallzinho de entrada, você depois sobe um lance mais íngreme de escada, onde você vai ter ali o seu main floor, ou seja, o seu piso principal, onde tem uma cozinha, onde você tem ali uma área de estar, uma área de televisão, e muitas vezes você tem também uma sacadazinha para os fundos, que fica numa projeção, ela fica acima da garagem, que ali é um deck, é uma área que você pode colocar ali uma cadeira, pode colocar a sua churrasqueira. Então é uma área integrada à cozinha. E depois você sobe mais um lance de escada íngreme também, onde ali em cima você vai ter a sua lavanderia. Se a lavanderia não estiver embaixo, lá na sua garagem, próximo da garagem, ela vai estar em cima, nesse segundo pavimento, onde ali você vai ter de 1 a 2 quartos ou até mais. Você muitas vezes pode ter, normalmente você tem uma suíte mais 2 quartos com um banheiro no hall que compartilha com esses 2 quartos. Então, esse normalmente é o design que você vai encontrar em uma townhouse. As comodidades. Numa townhouse, como elas estão situada ou localizada dentro de um complexo, ali você vai ter uma área verde, ali você às vezes tem um parquinho para as crianças, um parque infantil, você pode ter piscina, pode ter academia. Então, sim, tudo isso depende do complexo em onde essas townhouses estão inseridas. Vamos abordar agora as vantagens da townhouse. Então, o custo da townhouse, ela tem um custo mais acessível se você comparar ali com uma casa, com uma single house, que nós acabamos de ver também. Então, ela, por ter ali, estar situada num complexo e você compartilhar toda essa infraestrutura, ela tem um custo mais acessível. Mas também assim, gente, de novo, tudo depende da localização, tudo depende do condomínio, depende da infraestrutura, tudo aquilo que ele oferece, a região onde essa townhouse está inserida, né, que tipo de bairro. Então, o preço pode variar bastante também. Bom, menos manutenção externa. Em uma townhouse, como você está em um complexo de outras residências também, então ali você tem uma associação dos moradores, né, dos proprietários e tudo mais. Então, essa associação, ela faz a gestão das manutenções externas. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, limpeza de neve, corte de grama, jardinagem, tudo isso faz parte do complexo. Você paga um condomínio que vai tomar conta de todos esses serviços. Porém, quando você aluga uma townhouse, no valor do seu aluguel já está inserido o condomínio. Então você não tem que pagar esse condomínio à parte, já faz parte desses serviços do seu condomínio, perdão, do seu valor de aluguel. Porém, pessoal, é muito importante, como eu já disse em outras ocasiões, que você cheque sempre pelo anúncio. Então, procure no anúncio quais são as despesas que estão incluídas no valor do seu aluguel. Se não mencionarem absolutamente nada, é muito importante que vocês, agora munidos dessas informações, que vocês entrem em contato com o proprietário do anúncio e questione para saber se você vai ter algum custo extra
nessa unidade. A localização. Normalmente essas townhouses são localizadas em regiões mais periféricas, em regiões mais residenciais, estritamente residenciais. Não quer dizer que você não encontre isso numa região central, mas é muito mais difícil, é mais fácil você encontrar esse tipo de residência, inclusive residências novas e modernas, em regiões mais afastadas do centro da cidade, em regiões mais periféricas. Vamos falar agora das desvantagens das townhouses, as utilities. Então, diferentemente de um apartment, de um condo, onde você já tem ali boa parte dos utilities embutido já no valor do seu aluguel, em uma townhouse isso não acontece. Você vai pagar um serviço, você vai pagar uma taxa extra para sua água, para sua energia, para o seu gás. Então, ou seja, você vai ter que fazer um cadastro, vai ter que contratar um serviço das companhias que fornecem esse tipo de serviço. Então, ela não está, na maioria dos casos, não está incluída no valor do seu aluguel. Então, outra vez, importantíssimo que você cheque o seu anúncio e questione o proprietário também. Bom, menos privacidade. Obviamente que se você comparar a townhouse com uma residência, uma single house, aqui você vai ter um pouco menos de privacidade, principalmente porque você está dentro de um complexo, como se fosse um complexo de apartamentos em um edifício, onde você vai ter inclusive vizinhos ao seu lado, como eu já disse, lá na infraestrutura da casa, você tem uma parede que separa uma casa da outra casa. Mas, de novo, normalmente você tem um conforto muito interessante também. Bom, regulamentos da associação. Em condomínios como esse, que são geridos por associações de moradores, eles podem ter ali algumas regras que podem limitar um pouco a liberdade do inquilino. Uma delas, por exemplo, é você ser proibido de estacionar o carro, você e os seus convidados, dentro do complexo ou em determinadas regiões, ficando um pouco mais afastado do estacionamento para visitantes. Então, esse pode ser algum deles, algumas limitações de utilização do espaço também, do espaço comum. Então, essa é a regulamentação da associação que pode, de alguma maneira, limitar um pouco a sua liberdade. Bom, o outro é o espaço limitado. Então, em uma townhouse, o seu espaço ele é um pouco limitado, o espaço interno, principalmente quando nós falamos do espaço externo, porque em uma townhouse você não tem um quintal. Em alguns complexos você pode ter na frente, como nós estamos vendo agora também nessa figura, nessa imagem aqui desse slide, você vê que tem um recuozinho, apenas um jardim frontal, que muitas vezes também esse jardim, pessoal, ele pode ter uma gradezinha, onde limita o seu espaço, ele fica mais privativo, e você consegue colocar ali uma churrasqueira, consegue colocar ali uma mesa, uma cadeira, então você pode ter um espaçozinho como esse. E lá nos fundos, como eu disse para você, na mesma projeção da cozinha, você tem um deck onde você pode colocar ali também a sua churrasqueira, a sua cadeira, uma cadeira de balanço e tudo mais. Mas de qualquer forma, em uma townhouse você tem um espaço mais limitado, principalmente na área externa.